Vou te dar um exemplo do Oswaldo, até o cara que, pô, depois eu fui conhecer. O Oswaldo Oliveira. Eu fiz a pós de futebol com ele lá Na na FRJ? UFRJ. Oswaldo de Oliveira, treinador? Treinador. Ex-treinador. A minha pós que É. eu fiz de Eu te futebol, orientei no TCC lá. ele era um dos palestrantes. E aí ele foi lá dar a palestra e... Aí um fanfarrão lá começou a botar pilha. Nem conhecia o cara. Acho que o cara queria que eu arrumasse confusão com o Oswaldo. Pô, conta a história do Eurico aí, não sei o quê. Pô, e o cara sabia que eu tava lá, mas o Oswaldo não me conhecia. Tipo, se ele metesse a malha, eu ia levantar e ia dar merda, né? Aí ele falou assim, não, cara, com o Eurico não tive problema nenhum. Eu só falei que queria que o treino fosse de manhã e ele falou que era tarde. O exemplo, ele queria tarde e o meu pai de manhã. Não lembro mais ou menos a história. Acho que foi meu pai querer de manhã, por causa da folga, que não queria que o jogador saísse, alguma porra dessa, e o cara falou que queria ser à tarde. Ele falou, ô Oswaldo, o treino vai ser de manhã. Não, presente, eu quero que... E eu tô te falando de uma semifinal de Campeonato Brasileiro, semifinal contra o... acho que era o Cruzeiro. Cruzeiro. E o Vasco tava numa final de Sul-Americana, que era Mercosul, que era contra o Palmeiras. Que foi aquele jogo histórico da virada, né? Mas assim, eu tô te falando nisso, irmão. Quem toma esse tipo de atitude? O cara falou assim, meu amigo, eu quero que seja tarde. Aí o meu pai falou assim, eu quero que seja de manhã. Ele falou assim, não, mas eu quero que seja tarde. Mas vai ser de manhã, você não tá entendendo? Vai ser de manhã. Tô fazendo uma correlação do que eu falei da 777. Ele falou assim, então eu tô fora. Pode ir. Só que é o seguinte. Diferentemente da 77, se perder, perdeu. O cara lá que tá nos Estados Unidos, tu vai atrás do cara, Os torcedores tentaram fazer um... Tu esquece, Ninguém recebeu. irmão. Pô, tá de brincadeira, o cara foi lá em Miami, lá bater na porta do cara. Pô. E pegando esse gancho aí, tem um lance interessante com o teu pai, aproveitando que você tá falando dele. Cara, o teu pai fez uma brincadeira da Sibéria naquela época. Se o Vasco for rebaixado, ele levou pra Sibéria e tal. E, infelizmente, o Vasco foi rebaixado naquele ano. E o teu pai tomou uma atitude como presidente que eu achei, assim, incrível. Ele foi, chamou uma coletiva de imprensa e ele assumiu a responsabilidade toda do rebaixamento. Só ele que assumiu cara, a são poucos que assumem a responsabilidade. Eu nunca vi um presidente fazendo isso, Aí eu tô cara. dando um exemplo, aí eu te dei essa correlação do Oswaldo, porque se perde, os jogadores fizeram reunião, cara. Pro meu pai, não, tem que voltar o Oswaldo, Romário, que isso, eu digo, tá maluco? Ele, não, já tomei a decisão e acabou. Tá fora. Vou trazer o Joel Santana. Foi até o Romário que ligou pra ele, né, pro Joel. Não, mas assim, que o Joel sempre, porra, Papai o Joel, cara né, era um amigo, Papai Joel, era amigo da Papai família. Joel, O Joel Papai Joel. Mas tinham ele, o Antônio Lopes, aqueles caras, Alci Portela, aqueles caras, quando dava merda, os caras vinham. Mas, pô, se perde, irmão. O jogo da Copa da Mercosul, aquele ali, cara, aí tava tomando um pau de 3-0. Cara, imagina a pressão. E o cara chamou a responsabilidade. Aí eu tô falando assim, do que é o cara botar o dele na reta, não pra prejudicar o time, porque na concepção dele, tinha que ser o treino de manhã. Ele poderia ter cedido? Poderia, mas não cedeu. Aí o Oswaldo lá tava dando a palestra, o cara botou a pilha. E o Oswaldo falou isso, cara, foi só divergência. Ele me mandou embora, ok. Não tem nada contra ele. Aí no final da palestra dele lá, eu fui falar com ele, pô, cara, eu sou filho do Eurico, tal, não sei o quê, bababá. O cara quis botar uma pilha errada aqui, pra ver que se tu falava alguma coisa. Pô, parabéns aí, que você foi um cara direto e reto. Prazer te conhecer. Foi assim, isso, pô, tem quantos anos isso, cara? 20? 20, 23 2000, anos, pô, cara. campeão. Não, foi 2000, mas 2000. a palestra eu acho que eu fiz, sei lá, que eu fiz após lá. 2004, por aí, 20 anos. Aí o fanfarrão lá quis botar pilha. Porque na época, porra, o que mais tinha na faculdade era nego botando pilha na época do meu pai e tal. E a gente tinha que aturar essas paradas assim. Mas o cara eu tô te falando que hoje o cara da 777, ele tá nem preocupado se o Álvaro tá dando uma entrevista dizendo que o cara é bom ou ruim. E eu não tô nem falando mal dele, eu só tô dizendo que ele é o dono do clube hoje. Acabou, irmão. E você não tem nem como achar o cara. É isso aí. Vai sobrar, sabe pra quem? Sobra pro diretor de futebol, sobra pro próprio presidente. Quem vai ser xingado não vai ser o Josh. Não sei se é o Josh ou o dono. Vai ser ele, vai ser quem?